Matou os caras, velho. Parece que a barragem estourou. Corre todo mundo daí, que ela já tá vindo ali em cima. Ô, meu camarada, volta, vira o caminhão e racha fora, vira o caminhão e racha fora. 5 de novembro de 2015. Passava das 4 horas da tarde, quando a barragem de Fundão, no município de Mariana, se rompeu. Em pouco mais de 15 minutos, os mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro atingiram casas e varreram tudo pela frente. Nossa equipe de reportagem chegou poucos dias depois da tragédia. Encontramos um cenário de destruição. Móveis revirados, casas pela metade e a dificuldade de caminhar, pelo que sobrou de 2 importantes distritos de Mariana que foram afetados, Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. A barragem de Fundão era uma das 3 barragens de rejeitos da mineradora Samarco, uma empresa formada pela união da brasileira Vale e da BHP Billiton, que é parte inglesa e parte australiana. Com o rompimento da barragem, 19 pessoas e um feto morreram. Todos os moradores de Bento Rodrigues e parte dos moradores de Paracatu de Baixo foram retirados do local. O que era um rompimento que teria atingido um distrito de Mariana, na verdade, atingiu 3 milhões de pessoas em Minas Gerais e Espírito Santo, né? Afetou o meio ambiente, matou pessoas, destruiu economias. Eu diria que foi mais do que um crime ambiental, foi uma grave violação dos direitos humanos que foi se perpetuando ao longo do tempo. Dez anos depois, nossa equipe voltou ao distrito de Bento Rodrigues. Por aqui, encontramos a Mônica. A visão que eu tive foi essa visão aqui. Aí eu entendi o que estava acontecendo. Aí eu vi que, de fato, eu não tinha mais casa, que, de fato, a igreja de São Bento não existia mais, a minha casa não existia, a casa que foi dos meus avós não existia. Você só conseguia ver lama, resto de telhado e carro, tudo misturado. Caminhando aqui por Bento, 10 anos depois, é possível encontrar várias casas, onde dentro delas tem cama, guarda-roupa, coisas que foram deixadas para trás. Mas o mais interessante e mais triste dessa história toda é ver nas paredes das casas a marca de onde chegou a lama. A gente está aqui no que era a escola. No que era a escola. Algumas paredes e muitas memórias. E a Vale tinha um lema depois de Mariana, que era Mariana nunca mais. Ou seja, nunca mais vai acontecer algo parecido com Mariana. E pouco mais de 3 anos depois, ocorreu Brumadinho, que matou muito mais pessoas. Em 2019, o rompimento de uma nova barragem em Minas Gerais, em Brumadinho, matou 272 pessoas. Mais de 6 anos depois, 3 pessoas ainda estão desaparecidas. A barragem tinha mais de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério. Depois dessa nova tragédia, vieram, enfim, algumas mudanças. A Lei 14.066, de 2020, alterou a Política Nacional de Segurança de Barragens. Com a lei, foram proibidas as barragens no modelo amontante. Neste tipo de barragem, a estrutura cresce por meio de degraus, feitos em cima dos próprios rejeitos. É considerada o modelo mais barato e mais instável. A fase inicial da desativação de uma barragem é chamada de descomissionamento. A barragem deixa de receber rejeitos de minério. Já a descaracterização é um passo além do descomissionamento. Para que a descaracterização ocorra, a empresa deve garantir que a barragem não representa risco à população e ao meio ambiente, mesmo após a desativação. Em 2019, o governo de Minas Gerais também aprovou uma lei estadual, a Lei Mar de Lama Nunca Mais. Ela previa que todas as barragens do método amontante fossem desativadas até 2022. Hoje,
Segundo dados da Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FIAM, apenas 21 das 50 barragens deste modelo existentes em Minas Gerais foram desativadas. Boa parte dessas barragens descomissionadas, os rejeitos que estão lá nelas depositados, hoje, às vezes, são minérios mais ricos do que o que está sendo minerado. Porque quando foi depositado aquele rejeito lá, não tinha tecnologia para aproveitar aquele produto como tem hoje. Além disso, os acidentes chamaram a atenção para problemas que foram corrigidos ao longo desses anos. O rompimento da barragem trouxe, né, mudanças profundas no rumo da Samarco, mudanças profundas na cultura, mudanças profundas no negócio, né? A gente tinha uma crença e a gente tinha uma dívida com a sociedade de que nós não podíamos voltar da mesma maneira. A gente volta a operar, né, depois de 5 anos, a gente volta a operar então em dezembro de 2020. Depois do rompimento da barragem de Fundão, uma outra barragem da Vale foi considerada de risco, a barragem de Germano, também no modelo a montante. Segundo a Samarco, esta barragem está em processo de descaracterização, que deve terminar até 2026. Com isso, a forma de descarte do rejeito de minério da Samarco também mudou. Essa planta de filtragem, ela recebe 80% do nosso rejeito, que é um rejeito arenoso, tira a água desse rejeito e coloca esse rejeito em condição dele ser empilhado. Então, ao invés de usar e depositar esse rejeito numa barragem, a gente, desde a retomada, passa a empilhar esse rejeito. Então ele vira uma pilha de um material seco. Então agora está falando que não, agora nós vamos minerar sem barragem e a seco. Só que já tem estudos demonstrando também, e a experiência concreta das comunidades, que mineração a seco, estrito senso, é impossível. Por quê? Primeiro, na raiz do processo. Já está comprovado, onde tem muito minério de ferro, tem muita água. Então, quando você faz o rebaixamento para você arrancar as pedras de minério, você vai sacrificar as águas que estão ali. Então, você vai causar o rebaixamento do lençol freático. Algumas comunidades, inocentemente, já falam assim, não vai ter barragem, não vai ter problema, né? Mas a gente sabe que é um risco, porque é um tipo, né, um tipo de colocação de rejeito que não tem fiscalização, que não tem legislação, né? E hoje está se construindo e tem poucos estudos geotécnicos. Talvez seja a saída justamente porque não é regulamentada. Nós temos um caso muito absurdo agora, né, em Casquilho, Conceição do Pará, onde uma pilha de rejeito dita seca, ela deslizou, está assim criando danos e impactos em todo o núcleo histórico de Casquilho. A comunidade teve que ser realocada. E isso nós estamos falando exclusivamente de pilhas. Então, como podemos pensar que novas pilhas de rejeito possam ser instaladas na área que já sofreu com o crime e tragédia de 2015? A regulamentação das barragens de mineração avançou mais do que a de pilhas, né? Por quê? Porque o assunto pilhas veio à tona depois da proibição das barragens a montante. Então as pilhas foram nascer em substituição a essas barragens que passaram por descomissionamento, que a gente chama. A Política Nacional de Segurança de Barragens, né, já foi alterada. A gente tem hoje uma política bastante robusta para barragens, isso não se repete ainda em pilhas, né? E a ANM sofre uma restrição orçamentária muito grande e ela não conseguiu evoluir no sistema de gerenciamento de pilhas. Todas essas telas representam câmeras, né, que estão olhando 24 horas por dia, 7 dias por semana para todas as nossas estruturas. Aliado com todos esses instrumentos que emitem, né, e que enviam dados sobre as estruturas online para um time técnico, também full-time na Samarco, que avaliam esses diversos dados para entender o comportamento, a saúde dessas estruturas geotécnicas nossas ao longo de todo o nosso processo.
Em 2024, quase 9 anos depois do rompimento da barragem de Fundão, a Samarco assinou um acordo com o governo federal e com os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. A empresa deve destinar 132 bilhões de reais para ações de reparação e compensação. Segundo a Samarco, mais de 280 mil pessoas foram indenizadas. E nós temos que separar duas medidas de reparação financeira, vamos dizer assim, de reparação civil. A primeira diz respeito àquelas medidas emergenciais, que foi o auxílio financeiro, casa alugada, assistência técnica. Essas medidas não eram previstas na legislação brasileira. Então nós tivemos que entrar com uma ação civil pública, partir para uma argumentação com base nos princípios da Constituição para garantir a dignidade das pessoas. No que tange essa indenização definitiva, até onde eu sei, a maior parte das famílias já receberam, né? Algumas permanecem discutindo valores e algumas poucas tiveram que provar a condição de atingidos, né? Que foram afetados de fato pelo crime. As empresas fizeram muita propaganda, né, de que pagaram milhões, de que gastaram milhões, só que os milhões, infelizmente, esses milhões não chegam nas nossas mãos. A minha família, por exemplo, até hoje a gente não recebeu nenhuma indenização. Vocês não receberam? Até hoje a gente está com uma ação aqui na comarca Mariana e a gente está com a ação de Londres, porque nós não concordamos com os valores que a empresa ofereceu, além de estar faltando um monte de coisa que eles estão deixando para trás. Então, na verdade, vocês não receberam nada nesses 10 anos? A única coisa que a gente recebeu foi a casa. A 9 quilômetros do antigo Bento fica a nova comunidade de Bento Rodrigues, um velho sonho da família de Chico e Marli. A gente vai sentir como se estivesse lá. Eu sonho com a minha casa. Eu fico doida que eles constroem rápido, mas a gente está tendo muita luta, né? A expectativa na época que falamos com os dois era de que o novo Bento ficasse pronto em 2019. A família já se mudou 3 vezes em um ano e só conseguiu vir para a nova casa há pouco mais de um mês. E como que é a casa? A casa é boa. A casa é bem feita, né? O projeto. Tem os problemas, mas a gente vai resolvendo aos poucos e vai adaptando. E você sempre mexeu com a agricultura, né? Com agricultura, com criação. Com criação, sempre já teve criação de galinha, horta. E na casa nova? E na casa nova, aqui a gente não tem espaço igual tinha. Então é fazer o que a gente pode, igual tem esse canteiro aqui. Aí o que der pra gente plantar, a gente vai plantar. O que tem de diferente nesse novo Bento do outro Bento? O diferente é simplicidade. Nós fomos criados gente da roça criado um modo simples. E aqui é moderno, a vida mudou, a vida não é igual era mais. Poderia ter sido evitado. E a Samarco simplesmente deixou acontecer. Não precisava de ninguém ter morrido. E você continua vendo a empresa mandando e desmontando, a empresa ditando as regras de quem ela vai pagar, de quem é atingido ou não, e ela com um projeto a longo prazo que vai destruir o pouquinho que sobrou pra gente. Então, o sentimento de revolta, o sentimento de ódio, de impotência, ele continua. Caso aconteça alguma coisa com a barragem, o que vai acontecer? O muro vai barrar realmente essa lama?
Existem hoje mais de 900 barragens. 74 dessas estruturas apresentam alto risco de colapso. 91 barragens estão em situação de alerta ou emergência declarada, sendo que 31 delas estão localizadas em Minas Gerais. Entre Itabirito e Ouro Preto está o complexo de barragens de Forquilha, da mina de fábrica da Vale. Construídas no método a montante, as estruturas são semelhantes às de Mariana e Brumadinho, que colapsaram. Um muro de contenção foi construído em junho de 2021, depois de determinação do Ministério Público de Minas Gerais. Com 95 metros de altura e 330 de comprimento, a estrutura foi construída pela Vale para prevenir danos em caso de rompimento das barragens da mina fábrica. Próximo do muro está o distrito de Engenheiro Correia. Deixar claro que a população aqui nunca foi contra a construção em si do muro. Esse tipo de obra, quando ele é executado assim de forma muito acelerada, né, acho que o próprio poder público não dá conta de acompanhar as demandas. Essas estruturas que foram construídas, os muros de contenção, né, para que se eventualmente ocorrer um rompimento, teoricamente esses muros serão suficientes para evitar o pior ou conter danos. Né? Zonas de autossalvamento são placas espalhadas que as pessoas, elas mesmas, precisam dar conta de se salvar. E como é que você fala isso para uma criança, para um idoso, mesmo para um adulto numa situação de um desastre iminente? Uma outra situação que fica também, o que vai ser depois do descomissionamento da barragem? Se esse muro permanece, se não permanece, e aí se for demolido, né, vai ter uma outra obra que é a demolição, e onde que vai ser estocado esse material, se esse trânsito vai passar pela região, enfim. O fato é que a região acho que nunca mais vai ser a mesma. A desocupação forçada de áreas consideradas de risco iminente, caso haja o rompimento de uma barragem, tem sido questionada por especialistas. Virou moda chegar para as comunidades que está ajusante de barragens, e Minas Gerais tem mais de 400 barragens, diz, olha, a barragem está com nível 1, nível 2 lá para romper, nós temos que tirar você aqui. Nós vamos pagar para ser um aluguelzinho no hotel, lá na cidade, lá assim, ó, você ficar aqui é perigoso, ó, você não pode dormir não, e tal. Já tem tese de doutorado em Minas Gerais que demonstra que foi criado o terrorismo de barragem de propósito, como um estratagema para ampliar os territórios a serem minerados, burlando, passando por cima de direitos assegurados aos povos e comunidades tradicionais. A pouco mais de 12 quilômetros do município de Itabirito está o distrito de São Gonçalo do Bação. Aqui vivem cerca de 700 pessoas e hoje eles se sentem acuados. A pouco mais de 5 quilômetros está o complexo de barragens de Forquilha. A 2 quilômetros, um muro de contenção. E a pouco mais de 1.000 metros daqui, um terminal de minério. Logo depois que teve o problema em Brumadinho, então começou-se a falar, a ser comentado aqui que as barragens de Forquilhas estavam também em situação de risco. E que com isso, se acontecesse um estouro, né, da barragem, que Itabirito iria ser muito impactado. Agora, com a construção do muro, a gente fica ainda nesse suspense. Se caso aconteça alguma coisa com a barragem, o que vai acontecer? O muro vai barrar realmente essa lama? Tiago e Ícaro também vivem na comunidade e compartilham das mesmas preocupações de Mauro. Quando teve os rompimentos, né, Feijão, Brumadinho e tal, para a gente foi um atestado de sanidade mental, porque comprovou aquilo que a gente já tentava denunciar fazia tempo e tentava alertar as autoridades. O muro, ele dá uma falsa tranquilidade porque a gente não sabe se ele vai funcionar. Nunca foi testado.
Não é um evento natural, a gente não está falando de uma área de avalanche que está acontecendo ali porque a configuração geológica ou, né, uma condição natural está forçando. Isso foi colocado em cima da nossa cabeça. Tem pouquíssima informação. A transparência, né, a relação entre empresa e comunidade, transparência, não só para a comunidade ali, mas para a sociedade em geral, é muito ruim. E as informações, muitas vezes, são prestadas pelas próprias empresas. Então você tem a obrigação de prestar de 6 em 6 meses uma declaração, mas a gente viu que em Mariana, em Brumadinho, por exemplo, empresas terceirizadas contratadas deram declaração que se mostraram fraudulentas e que foram pressionadas a dar esse tipo de documento, de atestado, de estabilidade. A verdade é que ninguém tem como garantir, porque se ainda segue muito na mão das empresas essa informação, já que a ANM não fiscaliza e os órgãos estaduais também não têm essa capacidade ou estão cooptados e corrompidos, como a Operação Rejeito, por exemplo, no caso de Minas Gerais, demonstra. A Operação Rejeito foi deflagrada em setembro deste ano pela Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União. São investigados empresários, servidores de órgãos ambientais e servidores públicos que atuavam em prol da mineração, concedendo licenças ambientais fraudulentas. Mineradoras conseguiram o aval para atuar em áreas protegidas, como a Serra do Curral, em Belo Horizonte, e a Serra do Botafogo, em Ouro Preto. 16 pessoas foram presas e estima-se que o esquema gerou 18 bilhões em prejuízo aos cofres públicos. Entre os investigados está um ex-diretor da Agência Nacional de Mineração. No que for necessário, a ANM vai colaborar com a autoridade no que for preciso. O que a gente não pode imaginar é que a imagem da instituição esteja vinculada a ações que são individuais, né, de poucas pessoas, né? Essas pessoas, se assim fizeram, se forem consideradas culpadas, têm que pagar pelos seus erros e a vida vai seguir. Agora, a instituição é muito maior do que isso. O que eu posso dizer é que a grande maioria da mineração segue as regras. Por que há corrupção? Porque há um grande aparato burocrático que demora muito tempo, que tem subjetividade e cria oportunidade. Se o processo de licenciamento fosse, sem precarizar o meio ambiente, óbvio, simplificado, célere e objetivo, sem subjetividade, nós não teríamos margem para alguém vender vantagem. A questão é, aqui tem minério de ferro, dá lucro, o teor é alto, então nós vamos explorar, não importa onde ele esteja, se tem comunidade tradicional, se tem patrimônio arqueológico. Quando tem, você vê estudo ambiental fraudulentos, né, como tem acontecido, por exemplo, que agora recentemente foi né, deflagrado aí pela Polícia Federal, a coisas que a gente já estava denunciando há tempo aí. Uma outra operação da Polícia Federal, a Parkour, já investigava a mineração ilegal na Serra do Curral. A extração ilegal na área durante 16 anos teria causado um prejuízo ambiental de 832 milhões de reais. Mesmo depois do rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, o setor da mineração segue em expansão e agora conta com um novo filão de mercado, as cadeias de suprimento de minerais para tecnologias de transição, como energia renovável, veículos elétricos e infraestrutura de rede. Precisamos repensar o que queremos, que modelo mineral quer, que modelo de desenvolvimento o Brasil quer, que a mineração é parte central disso, para o presente e para o futuro, no contexto de crise climática, diante dos acordos, planos e metas nacionais e dos acordos internacionais que o Brasil faz parte, nas instâncias como a COP, que vamos sediar agora. A meta de desmatamento zero em 2030, por exemplo, você não tem como casar isso com a expansão indiscriminada da mineração. Nós somos impactados pela presença das barragens, pela zona de autossalvamento, pela presença do muro, pelo fluxo que o muro gera na nossa estrada, pelo terminal de minério, que teve uma estrada prometida pelo poder público para atender a esse empreendimento. A gente está o tempo inteiro cercado e esse impacto cumulativo e sinérgico, ele não é discutido, ele não é falado. Aquelas indústrias que beneficiam o minério estão aqui em Minas Gerais. Então, Minas Gerais é o maior produtor de aço do Brasil. Por quê? Porque tem o minério de ferro. Por que nós somos o maior produtor de cimento? Porque tem a matéria-prima. Não é só a mineração que traz o desenvolvimento de Minas Gerais. É a indústria atrelada ao beneficiamento
daquela mineração. Nós estamos defendendo, falo nós, né, pela Comissão Pastoral da Terra e todos os movimentos socioambientais, que já passou da hora da gente decretar mineração zero em Belo Horizonte, na região metropolitana e em muitos outros territórios, porque o grau brutal de devastação socioambiental que já está se tornando intolerável. A indústria gosta de falar que a mineração está no dia a dia de todos nós, de fato está em tudo, nosso celular, nosso relógio, nas construções em geral, tudo é mineração, areia, cimento é mineração, brita é mineração, água mineral é mineração. A gente deve não só trabalhar, pressionar, acompanhar, atuar para que novos desastres não aconteçam, grandes, pequenos ou médios, mas que a mineração dê um retorno para o Brasil que ela não deu. Mesmo aqui destruído, continua sendo o melhor lugar do mundo. É o que mantém a gente pé, é o que dá força para seguir, é o que dá força para continuar enfrentando tanto descumprimento, tanta violação de direito. É isso aqui.